Olá, tudo bem? Segundo Chico Xavier, Emmanuel teria dito que se um dia houvesse dúvida, se um dia Chico tivesse dúvida entre o ensino de Kardec e o ensino dele, Emmanuel, que Chico deveria ficar com Kardec. Não foi o que aconteceu. O espiritismo popular brasileiro é dominado pelo pensamento de Emmanuel. Não é à toa que muitos kardecistas ou espíritas ortodoxos, ou seja lá como se chame os seguidores de Kardec, às vezes se refiram aos membros do EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, como espiritólicos. Nesse vídeo eu vou mostrar 7 diferenças, ou acho que 6 diferenças, nos ensinos de Kardec em relação a Emmanuel. Primeira diferença, a visão em relação à mulher. Kardec e Chico Xavier, vamos assumir que Emmanuel é o alter ego do Chico Xavier. Então Kardec e Chico Xavier tinham visões bem diferentes em relação à mulher. Kardec escreveu um artigo na edição da Revista Espírita de janeiro de 1866, em que ele aborda o papel da mulher na sociedade, mencionando inclusive aquelas primeiras mulheres que se formaram em universidades, o que causava espanto na época. A certa altura, ele diz assim: o progresso das luzes resgatou a mulher na opinião. Muitas vezes, ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio, e a lei, conquanto ainda a considerasse menor, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada moralmente, se não o é legalmente. É a este último resultado que ela chegará um dia pela força das coisas. Palavras de Allan Kardec. E ele estava certo em sua previsão, como nós podemos constatar hoje. Hoje a lei não só emancipou a mulher em relação ao homem, como concedeu mais direitos às mulheres do que aos homens. E até uns 60, 70 anos atrás, a mulher, por exemplo, ela devia ter permissão por escrito do marido para trabalhar fora. Isso acontecia até pouco tempo atrás. No livro O Consolador, de Chico Xavier, atribuído a Emmanuel, Chico dá uma imitadinha básica em Kardec e escreve o livro em formato de perguntas e respostas. Na questão 67 do livro O Consolador, ele faz a seguinte pergunta: como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? E Emmanuel, a certa altura, responde: a ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. Ou seja, para Emmanuel, a mulher não precisaria ser bela, mas devia ser recatada e principalmente do lar. Kardec parecia ter uma ótima relação com a sua esposa, Amélie Boudet, que era 10 anos mais velha do que ele. O que unia esse casal, pelo que deixa transparecer através das leituras, do que conhecemos da vida dos dois, era uma admiração e um respeito mútuos. E ela era uma mulher bastante inteligente. Isso certamente influenciou a visão de Kardec a respeito das mulheres. Chico Xavier, por outro lado, além de nunca ter se envolvido com mulheres, ele ficou órfão de mãe muito cedo e acabou formulando uma imagem idealizada da mulher. Essa é a opinião dos dois, mas eu devo esclarecer que essa diferença entre Emmanuel, ou Chico, como você preferir, mas entre Emmanuel e Kardec, essa diferença não chega a ser uma diferença doutrinária.
mas apenas uma diferença de opinião pessoal. Porque a doutrina também não seria a favor do papel exercido pela mulher na sociedade como é nos dias de hoje. No Livro dos Espíritos, no subtítulo Igualdade de Direitos do Homem e da Mulher, a partir da questão 817, os supostos espíritos reconhecem que homens e mulheres são iguais perante Deus e que a inferioridade moral da mulher em certos países se devia ao predomínio injusto e cruel exercido pelo homem. Na questão 822A, Kardec faz a seguinte pergunta: uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E a resposta é: dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Nós vemos que, no final das contas, de acordo com a conceituação de hoje, esse não era o conceito daquele tempo, né? Mas de acordo com a conceituação de hoje, o espiritismo é machista. Não estou entrando no mérito de quem está certo ou errado, mas uma pessoa que dá importância ao que chamam de combate ao sexismo, muito em voga nos dias de hoje, uma pessoa dessas não poderia ser espírita, pelo menos não com a consciência tranquila. Vamos à segunda diferença, a teoria das almas gêmeas. Na questão 298 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as almas que devem unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? E os espíritos respondem: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a união de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. E as questões seguintes do Livro dos Espíritos, seguintes a essa que eu acabei de ler, também tratam do tema e todas vão nesse mesmo sentido. Agora vamos ver a opinião de Emmanuel na questão 323 do livro que eu citei há pouco, O Consolador. Pergunta: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? A resposta diz assim: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Bem diferente, né? Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a admiração. Não, a união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Na questão seguinte, nós vemos que a inspiração do autor é bíblica. Diz assim: existe nos textos sagrados, essa é a pergunta, existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? A resposta diz que é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrada: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Nós vemos que Chico era um romântico. Aliás, nós não vemos isso só aqui, nós vemos isso claramente no seu primeiro livro publicado, quando ele ainda era bastante jovem, o livro de poesias Parnaso de Além-Túmulo. Aliás, poucas pessoas sabem que antes de psicografar, Chico Xavier já escrevia poesias, mas
até a publicação desse livro, até um pouco antes da publicação desse livro, quando começou a publicar poesias em revistas espíritas, jornais espíritas. Antes disso, ele não atribuía a autoria das suas poesias a nenhum espírito. Terceira diferença, alimentação à base de carne. Esse é um assunto, pelo menos já foi um assunto bastante polêmico no movimento espírita, principalmente depois de Hercílio Mais, o suposto médium inventor de Ramatiz. Quando Hercílio Mais publicou o livro Fisiologia da Alma, em que ele condena o consumo de carne, isso causou bastante polêmica nas décadas seguintes nos centros espíritas. Só para variar, nós vemos que Hercílio Mais, ele era um vegetariano fervoroso. Como sempre, o ensino dos espíritos acaba refletindo as disposições pessoais do suposto médium. A questão 722 do Livro dos Espíritos traz a seguinte pergunta: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? A resposta diz assim: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. A questão seguinte é ainda mais específica. Pergunta assim: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Nós vemos aqui que o critério utilizado pelos supostos espíritos é apenas a saúde humana, não há nenhuma questão moral envolvida. Agora a opinião de Emmanuel na questão 129 do livro O Consolador. A pergunta é assim: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. O que eu acho estranho aqui é que Emmanuel, ele só faz referência às vísceras, dizendo que as vísceras dos animais causam vícios de nutrição. Nunca entendi o que ele quis dizer exatamente com essa resposta. E ele diz que nós precisamos de vitaminas, por isso nós comemos carne, por isso precisamos comer carne, a não ser que ele se refira especificamente a vitaminas do complexo B, principalmente a B12, que só é encontrada praticamente na carne, a não ser que ele se refira especificamente a isso. Parece que ele se confundiu, confundiu vitaminas com proteínas. Sem entrar no mérito de comer ou não comer carne, esse é um assunto que ainda causa divisões em alguns centros espíritas. Eu conheci grupos mediúnicos formados exclusivamente por não comedores de carne. E geralmente, quase sempre, eles se baseiam em Ramatiz. Ramatiz, o espírito inventado por Hercílio Mais, ele diz que a carne deixa as nossas energias mais densas. Quarta diferença, a multiplicação de pães por Jesus. No item 48 do livro A Gênese, Kardec trata a multiplicação de pães atribuída a Jesus nos evangelhos como uma alegoria, e ele baseia a sua interpretação nas passagens do próprio evangelho. Em momento algum, ele cogita que o fato pudesse ter realmente acontecido. Já Emmanuel, no livro Há 2000 anos, o romance Há 2000 anos, que supostamente trata da reencarnação do próprio Emmanuel como senador romano Públio Lentulus, sua esposa Lívia vai ver Jesus e chega bem na hora
em que Jesus está proferindo as bem-aventuranças e multiplicando os pães. Chico não teve vergonha, não teve nenhum pudor de misturar passagens dos evangelhos, né? E tentou tornar a história um pouco mais crível, mais digna de credibilidade, dizendo que Jesus esmigalhou um cesto de pães, né? Ele chama isso de merenda frugal, né? Então esmigalhou um cesto de pães, aí deu um tiquinho de pão para cada um. E diz que foram centenas de pessoas. Os evangelhos falam em 4.000 e às vezes em 5.000. Agora imagina os loucos lá tudo morrendo de fome e o cara chega lá com um farelinho de pão para ele. O que eu faço com isso aqui? Quinta diferença. A evolução de Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, eu citei essa questão inúmeras vezes quando eu era espírita. Nessa questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que Jesus é o espírito mais puro que já apareceu na Terra. Nos baseando nisso, então, nós vemos que Jesus é um espírito puro, né? Está na categoria, naquela classificação, escala espírita. Na questão 192, nós encontramos a seguinte pergunta: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? A resposta diz assim: não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Já no livro Consolador, né, o Consolador do Chico, nós vemos coisa bem diferente. Na questão 243, nós encontramos a seguinte pergunta: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? E a resposta diz assim: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Ele não apenas diz que Jesus é o governador do planeta, né, o governador espiritual do planeta, como afirma que a evolução de Jesus ocorreu em linha reta para Deus, ou seja, Jesus nunca errou. Será que quando Jesus baixou o sarrafo nos mercadores do templo, ele errou? Até não tenho nada contra essa passagem, mas eu pensei que não podia. Será que pode, então? Tudo apego ao catolicismo e à Bíblia, né? Se o Evangelho de João diz que Jesus é perfeito desde sempre, é claro que o Chico tem que concordar. Sexta diferença: a evolução dos espíritos. Essa talvez seja a diferença doutrinária mais grave, pois ela afeta diretamente no trabalho mediúnico. E o suposto trabalho mediúnico é a base de toda a construção da doutrina. O capítulo 25 do Livro dos Médiuns se chama Das Evocações. Ele começa assim na questão 269. Pergunta: os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado? Isto é, isso não é uma pergunta não, viu? Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente
de seu motu próprio, melhor prova sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Sobre essa questão particularmente, eu já perguntei muitas vezes em alguns centros espíritas, tanto os que eu trabalhei quanto os que eu visitei como pesquisador. A resposta que eu mais ouvi é que Kardec dizia isso porque ele era um espírito muito superior, muito preparado, com uma mente muito forte. Nós vemos que Kardec não só aceita, como incentiva a evocação de espíritos. Vamos ver o que o Chico pensava a respeito na questão 369 do Consolador. Pergunta: é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Emmanuel responde: não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Aí, para não ficar de mal com Kardec, para não bater de frente com Kardec, ele se sai com essa. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar, no seu esforço, a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Na questão 380, ele dá continuidade ao assunto. É justo que o espiritista, ele chamava espírita de espiritista, é justo que o espiritista, depois de sofrer pela morte, a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele nas sessões medianímicas? Emmanuel responde: o espiritista sincero deve buscar o conforto moral em tais casos na própria fé, que lhe deve edificar intimamente o coração. Não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. Além de não conhecerdes as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis atender ao problema dos vossos méritos. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe no assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e o espiritista cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou e esperando a sua palavra direta quando e como julguem os mentores espirituais convenientes e oportunos. Essa divergência entre Chico e Kardec se deve a dois fatores. Uma é para atender à religião do coração do Chico, que era o catolicismo. Chico Xavier era um católico fervoroso antes de se envolver com o espiritismo. Então, se o catolicismo se baseia na Bíblia, e a Bíblia proíbe a evocação dos mortos, vamos atender. E a outra é uma malandragem. Se Chico seguisse a orientação de Kardec nesse ponto, ele teria que provar que é médium na frente de todo mundo. Assim não. Assim ele vem com aquela história muito repetida pelos espíritos, aquela frase criada por ele, de que o telefone só toca de lá para cá. Nós sabemos das cartas psicografadas de Chico Xavier, que atraíam centenas de pessoas, faziam excursões de ônibus para Uberaba para tentar alguma mensagem de um ente querido falecido através de Chico Xavier. Quase sempre mães em busca de notícias de seus filhos que haviam morrido precocemente. A maior parte esperava por dias e saía sem resposta. Algumas eram atendidas e recebiam cartas que invariavelmente começavam com "Querida mãezinha". O Valdo Vieira tratou desse tema algumas vezes.
tratou em vários vídeos. Não sei se tiraram do ar, não sei o que aconteceu, procurei e não achei. Achei um vídeo em que ele aborda brevemente esse assunto, que se chama A Farsa do Espiritismo com Valdo Vieira. O Valdo trabalhou muitos anos lado a lado com Chico Xavier, psicografou junto com o Chico, foi quem acolheu o Chico em Uberaba, né, depois do escândalo provocado pelo sobrinho de Chico Xavier, o Amaury Pena, que disse que tudo que o Chico produzia era da sua própria cabeça, e devido a esse escândalo, o Chico teve que se mudar às pressas de Pedro Leopoldo para Uberaba, e foi lá acolhido pelo Valdo. Outro que trabalhou lado a lado com o Chico foi o Carlos Bacelli. Inclusive, Carlos Bacelli, logo que eu deixei de ser espírita, andou vomitando algumas bobagens a meu respeito. Né? Carlos Bacelli também trabalhou lado a lado com o Chico Xavier. No livro chamado Por Trás do Véu de Ísis, de Marcel Souto Maior, o autor do livro conta que antes das reuniões de psicografia de cartas, né, cartas às famílias dos falecidos, né, as famílias dos falecidos que estavam na fila, elas passavam por uma entrevista. E nessa entrevista, os colaboradores do médium certamente tinham a oportunidade de colher pequenos detalhes sobre o falecido, como algum costume, alguma preocupação ao gosto pessoal, né? O apelido da avó, o apelido da madrinha. Sempre se fala alguma coisa nesse sentido. Então é muito conveniente se posicionar contra a evocação de espíritos e dizer que o telefone só toca de lá para cá. Se não conseguir nenhum detalhe do falecido, se ninguém deixar escapar nada, né? É só dizer que o telefone não tocou. Eu tratei de algumas diferenças específicas entre Kardec e Emmanuel. Na prática, né, a partir de pequenos detalhes contidos em seus livros, a diferença é muito maior. Eu acho hoje que o maior erro de Kardec foi ter escrito o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, que poderia ter se desenvolvido como uma área de pesquisa séria, né, acabou descambando para mais uma seita cristã, que é o que ela é hoje. Mas isso já é um tema para outro vídeo. Muita força e paz para você.